Oi, pessoal. Vamos fazer então a correção das atividades de matemática do dia 29 de abril de 2020, tá? Começando aqui pela primeira questão, né? Que são vários probleminhas, a gente vai resolvendo junto, tá? Num pesqueiro havia 643 lambaris e foram colocadas 38 dezenas de bagres. Qual é o total desses peixes? Então, pessoal, primeira coisa, tinha que transformar esse valor aqui dos bagres, de 38 dezenas, para o valor em unidades, para a gente poder somar com os lambaris, tá? A gente sabe que uma dezena é igual a 10. Então, para eu achar 38 dezenas, era só multiplicar 38 por 10, você achava 380. Então, você pegava a quantidade de lambaris e somava com a quantidade de bagres, tá? 643 mais 380 dava 1.023 peixes no total. Então, a resposta certa é letra D, 1.023 peixes. Questão 2. A soma de 1.148 pães foram assados em 14 formas, com a mesma quantidade de pães em cada uma delas. Quantos pães foram assados em cada forma? Então, a gente tem que pegar essa quantidade de pães e distribuir na quantidade de formas usadas, né? Foram usadas 14 formas e eu tenho a quantidade de 1.148 pães. Então, era só pegar 1.148 e dividir por 14, tá? Lembrando, divisão com dois números no divisor, você tem que fazer aquele rascunho e multiplicando 14 por 2, 14 por 3, 14 por 4, até você achar o valor igual que você está procurando ou menor e mais próximo, tá? Dividindo 1.148 por 14, você achava o 82. Então, foram assados 82 pães em cada forma, tá? Resposta certa, letra D. Questão 3. Em uma avicultura, há 138 dúzias de ovos de galinhas, 79 dezenas de ovos de codorna e 295 ovos de pata. Qual o total de ovos nessa avicultura? Então, você mais uma vez tinha que transformar as dúzias e as dezenas em unidades para poder estar somando tudo no final e encontrando o valor total, tá? Então, são 138 dúzias de ovos de galinha, 79 dezenas de ovos de codorna e 295 unidades de ovos de pata. Lembrando que uma dúzia é 12, uma dezena é 10. Então, você tinha que pegar 138 dúzias e transformar. 138 vezes 12, 1.656. E as 79 dezenas, 79 vezes 10, 790. Então, você ia pegar esses valores e juntar com os ovos de pata que já estavam em unidades. 1.656 mais 790 mais 295. Você ia achar o total de 2.741 ovos. Então, a resposta certa é letra C. 2.741 ovos. Questão 4. A questão 4, mais uma vez, traz para a gente a planificação de alguns sólidos geométricos e quer que a gente encontre o que dá para formar uma pirâmide, tá? Então, aqui na letra A, B e na letra D, nós temos prismas. Como eu sei que são prismas e não pirâmides? Os prismas possuem duas bases. A pirâmide possui uma base só e se fecha em um vértice, em um único vértice, tá? Então, na letra A, eu tenho aqui um prisma com base quadrada. Tá vendo que ele tem duas bases? Então, ele vai se fechar numa caixinha com base quadrada. Na letra B, é um prisma com base triangular. Tá vendo que ele tem dois triângulos? Então, ele também tem duas bases, tá? Então, é um prisma de base triangular. E na letra D, esse prisma tem base pentagonal e tem, mais uma vez,
duas bases. Se a gente fechar ele, ele vai se tornar uma caixinha aí com duas bases pentagonais, tá? Pentagonal é de 5 lados. O único que representava uma pirâmide era a letra C. Tá vendo esse triângulo aqui? Vai ser a base dessa pirâmide. Então, uma pirâmide de base triangular. Resposta certa, letra C, pirâmide de base triangular. Lembrando mais uma vez, os prismas possuem duas bases. As pirâmides possuem uma base só. É assim que você vai diferenciar um prisma de uma pirâmide. Questão 5. Na pirâmide abaixo, podemos dizer que... Então, aqui eu tenho uma pirâmide desenhada, tá? É uma pirâmide de base quadrada. Eu coloquei aqui informação para vocês, ó. As pirâmides de base quadrada, elas possuem 5 faces. Tem a face aqui de baixo, tá? Além dos 4 triângulos que se envolvem para formar a pirâmide. 4 triângulos mais o quadrado embaixo, 5 faces. 8 arestas, tem 4 lados do quadrado. Aí eu vou contar as arestas que formam um triângulo, ó. 4 do quadrado, 5, 6, 7, 8, tá? Então, são 8 arestas. E 5 vértices. Os vértices são cada cantinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, essa pirâmide de base quadrada possui 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. Então, vamos ver as afirmações para a gente ver se a gente encontra a afirmação correta. Letra A. Há mais faces do que arestas? Como a gente vê aqui na informação, não, né? A gente tem mais arestas do que faces, então a afirmação A está errada. Há mais vértices do que faces? De novo, são 5 vértices, então a gente tem mais arestas do que vértices. A letra B também está errada. C. O número de vértices é o mesmo que o número de faces? A gente tem 5 faces e 5 vértices, então a letra C está certa. E a letra D, o número de vértices é o dobro do número de arestas? Não, né? O dobro de 8, 8 mais 8 é 16, e a gente tem só 5 vértices, não é o dobro, tá? Então, a resposta certa é letra C. O número de vértices, aqui, ó, é o mesmo que o número de faces. A gente tem 5 faces e 5 vértices. Questão 6. Dona Helena saiu de sua casa às 18 horas e 15 minutos. Ela chegou ao supermercado 12 minutos mais tarde, fez compra durante 28 minutos e voltou para casa em 11 minutos. A que horas Dona Helena chegou à sua casa? Então, a gente tem aí um probleminha com medida de tempo, né? Horas e minutos. A gente sempre acaba ficando um pouquinho confuso quando tem que lidar com minutos. Por quê? Cada uma hora possui 60 minutos. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque passou de 60, já passou uma hora. Uma hora não é 100 minutos, é 60. Então, vamos lá. As informações que o probleminha dá para a gente são as seguintes. Ela saiu de casa às 18h15. Então, eu coloquei aqui, ó. Hora que saiu de casa, 18 horas e 15 minutos. Para chegar no supermercado, ela demorou 12 minutos. Então, demorou para ir 12 minutos. Fez a compra durante 28 minutos, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, demorou nas compras 28 minutos. E voltou para casa em 11 minutos, tá? Demorou para voltar 11 minutos. Então, ela voltou mais rápido do que foi o minuto mais rápido, né? Enfim, para a gente poder calcular aí o tempo, tá? Uma das formas de fazer, existem várias formas de você fazer seu cálculo, tá? Mas uma das formas que eu encontrei para deixar mais simples foi o seguinte: eu vou pegar todo esse tempo que ela gastou para ir, para fazer a compra e para voltar, e eu vou juntar para ver quanto tempo ela levou no total. Então, eu peguei os 12 minutos que ela demorou para ir, mais os 28 para fazer a compra, mais os 11 para voltar. Dá um total de 51 minutos. E aí, eu peguei esses 15 minutos da hora que ela saiu de casa. Juntei minuto com minuto, os 51 minutos que ela demorou para fazer todo o trajeto e as compras, mais os 15 minutos da hora que ela saiu de casa. 15 mais 51 dá 66 minutos.
tá? A gente sabe que 60 minutos é igual a 1 hora, então eu tiro esses 6 minutos e transformo os 60 restantes em hora. Então, 66 minutos é igual a 1 hora e 6 minutos, tá? 60 minutos eu transformei em hora e sobrou aí 6 minutos. Aí é só você juntar hora com hora, tá? 18 horas, eu tirei aqueles 15 minutos porque eu usei ele aqui, ó, para juntar minuto com minuto. Então, sobrou só as 18 horas da hora que ela saiu de casa. Mais 1 hora e 6 minutos dá o total de 19 horas e 6 minutos, tá? Então, ela chegou em casa nesse horário. Uma outra forma de fazer é você pegar a hora que ela saiu de casa e contar quantos minutos faltam para completar 1 hora. Então, das 18h15 até as 19 horas dá 45 minutos, tá? Aí, se você for ver dos 51 minutos que ela levou para fazer todo o trajeto, se você tirar 45 de 51, dá 6 minutos. Então, dá certinho 19 horas e 6 minutos. A nossa resposta certa aqui, então, vai ser a letra A, 19 horas e 6 minutos. Esses probleminhas de hora sempre dá uma confundida, mas sempre junta minuto com minuto, hora com hora, que aí é mais fácil de resolver, tá bom? Questão 7. A questão 7 tem letra A e letra B, e também é um probleminha com horas, tá? Medida de tempo, vamos lá. Você já ouviu falar em relógio adiantado e atrasado? Então, registre a hora certa. Então, letra A. O relógio de Marli mostra 9 horas e 15 minutos e está 8 minutos adiantado. Então, a gente precisa descobrir a hora certa. Se o relógio dela está marcando 9 horas e 15 minutos e ele está adiantado em 8 minutos, para eu chegar na hora certa, eu tenho que tirar esses 8 minutos que estão adiantados. Eu vou pegar os 15 minutos e vou tirar os 8 que estão adiantados, uma continha de menos. Sobram 7 minutos. Então, a resposta certa aqui é letra C, 9 horas e 7 minutos, tá? Eu tirei esses 8 minutos dos 15 que estava adiantado, sobraram 7 minutos, 9 horas e 7 minutos. B. No relógio de Paulo, o ponteiro menor está no 7 e o maior no 2. O relógio está mostrando 23 minutos de atraso. Então, aqui eu já tenho que fazer dois processos para eu chegar na resposta certa. Primeiro, eu tenho que descobrir que hora é. O ponteiro pequeno no relógio de ponteiro marca as horas. E o ponteiro grande marca os minutos, tá? O ponteiro pequeno aqui no probleminha, ó, o ponteiro menor está no 7 e o maior no 2. Então, se o ponteiro pequeno marca as horas, está certinho. O ponteiro menor está marcando 7 horas. O ponteiro maior está sobre o 2, só que os minutos no relógio de ponteiro a gente multiplica por 5, tá? Se o ponteiro grande está sobre o 2, isso quer dizer que são 10 minutos, porque é 2 vezes 5, tá? Então, são 7 horas e 10 minutos que o relógio está marcando. Mas se ele está atrasado, eu preciso somar esses 23 minutos para eu chegar na hora certa. Então, tá aqui, ó, a hora que o relógio está marcando, 7 horas e 10 minutos, mais os 23 minutos que ele está atrasado. Se eu somar 7 horas e 10 minutos mais 23 minutos, 23 mais 10 dá 7 horas e 33 minutos. Então, a nossa resposta certa é letra A, 7 horas e 33 minutos. Questão 8. Pessoal, a questão 8 já é um cálculo de fração, tá? Vou ler para vocês, ó. 3/5 de uma plantação de 130 quilos de uva Itália foram vendidas para o exterior. Quantos quilos de uva foram para o exterior e quantos quilos ficaram aqui no Brasil? Então, você tem que fazer vários passo a passo para você chegar na resposta certa. E a pergunta, além de tudo, tem duas perguntas, né? Não é uma só. Então, são duas respostas, tá? Então, vamos lá. Para a gente calcular fração sobre quantidade, ou seja, para eu calcular 3/5 de 130 quilos, existe uma coisa que eu chamo de regrinha de ouro.
que eu coloquei para vocês aqui embaixo, ó. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. O que isso quer dizer? Eu vou pegar essa quantidade de 130 quilos, né? Lembra que eu falei para vocês que uma fração é a mesma coisa que uma divisão? Então, o número de baixo da fração, ele significa em quantas partes aquilo foi dividido, tá? E o número de cima significa quantas partes você pegou. Então, em quantas partes os quilos de uvas foram divididos? O número de baixo não é o 5? Então, você vai dividir 130 por 5. Divide pelo número de baixo. 130 dividido por 5 dá 26. Quantas partes você pegou dessas 5 partes que foram divididas? Não foram 3 partes? O número de cima não é 3? Então, você vai multiplicar pelo número de cima, que é o 3. 26 vezes 3 dá 78. Então, de novo, pegou a fração, eu quero calcular 3 quintos de 130 quilos. Divide pelo número de baixo, multiplica pelo de cima. Divido por 5 e multiplico por 3. Eu cheguei ao resultado 78. Esses 78 quilos que eu achei, calculando a fração sobre o valor, é o tanto que foi vendido, né? Ele não vendeu esses 3 quintos para o exterior? Só que eu ainda preciso achar quanto sobrou no Brasil. Então, eu vou pegar o total de quilos, que é 130, e vou tirar esses 78 que foram vendidos para o exterior. 130 menos 78 dá 52. Então, eu já tenho aí as minhas duas respostas. Foram vendidos para o exterior 78 quilos, que foi o que eu achei aqui. E restaram no Brasil 52 quilos, tá? Então, sempre presta atenção no probleminha para você poder chegar na resposta certa. E lembrar de responder tudo o que o probleminha está te pedindo. Ali, nesse probleminha, que é tão pequenininho, teve que fazer bastante coisa e tinha duas respostas. Tranquilo? Qualquer dúvida é só mandar para a gente. Um beijo, tchau!